Guerra e massacre, história e ciência. Historicamente, houve uma batalha conhecida como a Batalha de Maratona, em 490 a.C. Essa batalha, que deu origem ao nome Maratona, foi um confronto entre os exércitos gregos, persas e espartanos. O ponto crucial é que a batalha ocorreu em uma costa deserta, sem civis ou residências, na costa leste da Ática. Isso nos ensina que uma guerra deve acontecer em lugares onde não há civis ou moradias, e essa regra já era observada na Batalha de Maratona. Por definição, guerra é um confronto que deve ocorrer exclusivamente entre soldados. Para evitar confusões, os soldados sempre vestem uniformes chamativos que os distinguem dos civis. Essa prática é observada tanto no Ocidente quanto no Oriente. Em 1937, pela primeira vez na história, surgiram soldados disfarçados, conhecidos como soldados sem uniforme, durante os conflitos em Xangai e Nanquim na Guerra Sino-Japonesa. O uso desses soldados viola o direito internacional, pois dificulta a distinção entre soldados e civis, colocando em risco a vida de civis e subvertendo a essência da guerra, que deve ser um confronto entre exércitos. Além disso, soldados também não devem atacar esses soldados sem uniforme, pois eles não têm direito ao tratamento de prisioneiros de guerra. No contexto do conflito de Nanquim, que muitos alegam ter resultado no massacre de Nanquim, há argumentos históricos e científicos de que tal massacre não ocorreu. Na época, os soldados japoneses, em conformidade com os tratados internacionais, abriram os portões do lado do rio Yangtze, permitindo que os civis deixassem a cidade. No entanto, os soldados chineses atacaram os civis que tentavam fugir, resultando em vítimas civis. No mesmo ano de 1937, ocorreu o bombardeio de Guernica, o primeiro bombardeio indiscriminado da história, encomendado pelo general Franco da Espanha aos nazistas, que bombardearam o norte da Espanha. Em seguida, houve bombardeios indiscriminados em Tóquio e em outras cidades, e os ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que também resultaram em massacres. Bombardeios indiscriminados têm como alvo civis, o que constitui uma violação do direito internacional. Esses ataques não são guerras, mas massacres. As bombas atômicas, devido à sua enorme área de impacto, afetam civis e soldados que já se renderam. Guerra e massacre. Por exemplo, o termo arma nuclear refere-se a uma arma usada no contexto de uma guerra, onde exércitos se enfrentam. Se uma arma é usada para atacar civis desde o início, ela não pode ser considerada uma arma. Como as armas nucleares têm uma quantidade crítica de material nuclear, mesmo armas nucleares táticas menores afetam uma ampla área e quase certamente afetam civis. Armas químicas e biológicas também são proibidas pelo direito internacional, pois é difícil direcioná-las apenas contra soldados inimigos sem colocar civis em risco. Guerra é um confronto entre exércitos, onde há a possibilidade de rendição. Massacre é quando civis matam civis ou quando exércitos matam civis sem a opção de rendição. Armas proibidas, como armas químicas, biológicas e nucleares, são proibidas porque há uma alta probabilidade de matar civis. Dissuasão, por exemplo, a posse de bombas nucleares é vista como um meio de dissuasão contra invasões por outros países. No entanto, o uso de armas proibidas, que têm o potencial de matar civis, contradiz essa ideia de dissuasão. Vivemos em uma sociedade onde armas que matam civis são proibidas. E se considerarmos o massacre de civis como parte da guerra, isso pode levar a graves consequências. Armas futuras proibidas. Prevê-se que futuras armas proibidas possam incluir armas de informação, armas de confusão mental e armas de manipulação climática. O Tratado de Paris de 1947 definiu as regras para a guerra sob o direito internacional, detalhando as definições de guerra, métodos de guerra e formas de rendição. No entanto, a definição de guerra se tornou ambígua desde o uso de soldados sem uniforme na China e os bombardeios indiscriminados em Guernica, e essa ambiguidade persiste até hoje. Consequentemente, países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU possuem bombas nucleares sob o pretexto de dissuasão. E as novas armas proibidas, como armas de informação, confusão mental e manipulação climática, podem surgir, agravando ainda mais a situação. Compreender claramente a diferença entre guerra e massacre é o primeiro passo para criar uma sociedade pacífica e para pôr fim aos massacres.